Palavra do dia. Salmo 18. Versículo 3. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Pare tudo o que você está fazendo neste exato momento e preste muita atenção nas palavras que vou te dizer. Você já teve aquele dia em que parece que o chão simplesmente desapareceu debaixo dos seus pés? Aquele momento em que você volta de uma longa e cansativa batalha da vida, esperando finalmente encontrar um pouco de paz e de descanso no seu lar. Mas, quando você abre a porta, a realidade te atinge com uma violência insuportável. Você percebe que enquanto você estava ocupado lutando lá fora, o inimigo invadiu o seu território sagrado. Ele roubou a sua paz. Ele roubou a alegria da sua família. Ele atacou as suas finanças e levou embora a sua saúde. O cenário que está diante dos seus olhos é apenas de cinzas e de destruição. Tudo aquilo que você construiu com tanto suor, com tantas lágrimas e com tantas noites sem dormir parece ter virado pó em questão de segundos. A sensação de impotência é tão grande que um nó se forma na sua garganta. E o seu peito dói de uma maneira que nenhum remédio no mundo consegue curar. Você olha ao redor e as pessoas que deveriam te apoiar e te consolar estão com raiva de você. Elas apontam o dedo. Elas te culpam pelo que deu errado e ameaçam abandonar o barco na hora em que você mais precisa de ajuda. Você se sente completamente sozinho, cercado por escombros e por vozes que gritam que o seu fim chegou. Talvez você esteja vivendo exatamente este cenário hoje, neste dia 9 de março de 2026. A dor da perda está sugando a sua vontade de viver, e a única coisa que você tem vontade de fazer é chorar até as suas forças acabarem. O mundo lá fora te diz para aceitar a derrota. Diz que o que foi perdido para sempre. E que agora você deve se conformar com as sobras de uma vida arruinada. Mas eu quero te dizer que o fogo que o inimigo acendeu para destruir a sua história será o mesmo fogo que Deus vai usar para iluminar a sua maior vitória. Deus não te trouxe a este canal hoje para ouvir palavras de piedade que não mudam a sua realidade. Este roteiro está fundamentado na rocha inabalável da palavra viva para expor a solução definitiva para o roubo que você sofreu. Fique comigo nestes primeiros minutos e acompanhe cada frase até o final desta narração. Pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai revelar que o Senhor já assinou o decreto de restituição para a sua casa. Prepare o seu coração, pois você não vai apenas sobreviver a essa tragédia. Você vai buscar de volta tudo o que é seu por direito. A Bíblia nos conta uma das histórias mais dramáticas e poderosas da vida do rei Davi. Antes de ser coroado rei sobre todo o Israel, Davi e os seus homens moravam em uma cidade chamada Ziclag. Eles haviam saído para uma batalha e ficaram ausentes das suas casas por 3 dias. Quando eles finalmente voltaram para Ziclag, encontraram uma cena de terror absoluto. Os amalequitas, que eram um povo inimigo muito cruel, tinham invadido a cidade enquanto eles estavam fora. Eles queimaram todas as casas e levaram prisioneiras todas as mulheres, todos os meninos e todas as meninas. Ninguém foi morto, mas todos foram levados como escravos, incluindo as 2 esposas de Davi. Imagine o choque de Davi e dos seus 600 guerreiros, homens valentes, acostumados a derramar sangue e a enfrentar leões. Agora estavam paralisados diante das cinzas das suas próprias casas. Eles não tinham mais para onde ir e não sabiam onde estavam as suas famílias. Ouça o que a Bíblia relata sobre a reação profunda daqueles guerreiros em 1 Samuel. Capítulo 30, versículo 4. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. Aqui está a primeira luz bíblica para a sua dor hoje. É permitido chorar. Muitas vezes a religiosidade tenta nos convencer de que chorar é sinal de falta de fé.
Mas a Bíblia mostra que até os homens mais cheios do Espírito Santo têm o direito de derramar as suas lágrimas diante de uma tragédia. O choro é a válvula de escape que Deus nos deu para não morrermos afogados na nossa própria angústia. Se você precisa chorar hoje por causa do que perdeu, chore. Derrame a sua alma na presença de Deus. Não esconda a sua dor debaixo de um sorriso falso. Mas preste muita atenção no que aconteceu depois que as lágrimas secaram. O texto diz que eles choraram até ficarem sem forças. E quando o luto atingiu o limite, a dor se transformou em amargura e a amargura se transformou em revolta. Os homens de Davi, os mesmos homens que ele havia treinado e liderado, começaram a se voltar contra ele. Eles achavam que a culpa daquela invasão era do líder. A dor cega as pessoas. E quando estamos feridos, muitas vezes tentamos ferir quem está mais perto de nós. Ouça a gravidade da situação em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Davi ficou muito aflito porque os homens estavam com muita raiva dele e ameaçavam apedrejá-lo. Cada um estava amargurado por ter perdido seus filhos e as suas filhas. Mas Davi achou força no Senhor, o seu Deus. Esta fala fundamentada na palavra expõe o fim de todo o achismo de que você precisa do apoio dos homens para se reerguer. Davi perdeu as esposas, perdeu a casa, perdeu a cidade, e agora estava prestes a perder a própria vida nas mãos dos seus amigos. Ele estava no fundo do poço mais escuro da sua existência. Mas no meio do caos, a Bíblia nos ensina a chave da virada. Davi achou força no Senhor. A solução para o seu desespero não está em discutir com quem quer te apedrejar. A solução não está em tentar provar a sua inocência ou em buscar vingança contra quem te abandonou. A solução está em se voltar para a única fonte que nunca seca. Quando tudo for tirado de você, você vai descobrir que Deus é tudo o que você realmente precisa. Davi se isolou da confusão. Ele chamou o sacerdote e pediu para consultar a Deus. Ele não tomou nenhuma decisão baseada na emoção do luto ou no medo da morte. Ele fez a pergunta mais importante que você precisa fazer hoje. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. E Davi perguntou a Deus: devo ir atrás dessa tropa? Será que vou alcançá-los? O Senhor respondeu: vá atrás deles. Você os alcançará e recuperará tudo. Esta fala revela o decreto divino para a sua vida hoje. Recuperar tudo. A resposta de Deus não foi um simples consolo. Foi uma ordem de guerra acompanhada de uma promessa de vitória total. A solução bíblica para o que foi roubado da sua vida é se levantar das cinzas, enxugar as lágrimas e marchar na direção do acampamento do inimigo. Deus disse: vá atrás deles. Muitas pessoas perdem a bênção da restituição porque ficam sentadas nas cinzas de Ziclag chorando pelo resto da vida. Elas se tornam vítimas eternas do seu passado. Mas Deus quer que você seja um guerreiro do seu futuro. A solução para a sua estagnação exige movimento. Exige que você recupere o seu ânimo e confie na promessa de que o que é seu será devolvido. Davi juntou os seus homens. Aqueles mesmos que queriam matá-lo minutos antes agora estavam inspirados pela fé do seu líder. Eles marcharam e encontraram o acampamento dos amalequitas. Os inimigos estavam fazendo uma grande festa. Eles estavam comendo, bebendo e dançando por causa da enorme quantidade de coisas que haviam roubado. O inimigo sempre festeja antes da hora. Ele acha que a sua ruína é definitiva. Mas Davi e os seus homens atacaram de surpresa. Eles lutaram desde o anoitecer até a tarde do dia seguinte. A Bíblia diz que nenhum amalequita escapou, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelôs. E o resultado dessa batalha é a promessa de Deus se materializando de forma gloriosa. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Ele resgatou as suas 2 esposas.
Não faltou nada, nem grande, nem pequeno, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa do que havia sido roubado. Davi trouxe tudo de volta. A restauração na sua vida será exatamente assim, milimetricamente perfeita e completa. O seu casamento que parecia destruído será resgatado. Os seus filhos que estavam perdidos no mundo serão trazidos de volta para a luz. A sua dignidade e as suas finanças serão repostas pelo Senhor. A importância do perdão aqui é que Davi teve que perdoar os seus soldados pela ameaça de apedrejamento. Se ele guardasse rancor, ele não teria exército para ir atrás do inimigo. Você precisa perdoar quem falhou com você na hora da dor para que vocês possam marchar juntos para a vitória. A solução para o seu vazio não está no achismo de que algumas coisas nunca voltam. A solução está em tomar posse da palavra de que o seu Deus é o Deus da restituição. Fundamente cada decisão da sua jornada na certeza de que a ordem de Deus é para você avançar e não para você recuar. O que o inimigo levou não ficará na tenda dele. Deus vai confundir os seus adversários no meio da festa que eles prepararam para comemorar a sua queda. Não caia no erro de acreditar que Ziklag é o seu fim. Ziklag é apenas a prova que antecede a sua coroação. Logo depois dessa vitória, a Bíblia relata que Davi finalmente se tornou rei de Judá. A sua maior crise sempre precede o seu maior nível de autoridade. A solução para o seu cansaço não está no achismo de que eu não aguento mais lutar. A solução está em achar força no Senhor agora mesmo. O milagre é real. A restituição é bíblica e a ordem para buscar o que é seu já foi liberada neste dia 9 de março de 2026. Senhor Deus, Pai de toda restituição e vitória, nós te agradecemos pela história de Davi em Ziklag e pela prova de que o Senhor transforma o nosso pranto em força de guerra. Obrigado porque a tua palavra nos garante que nada está perdido para sempre quando o Senhor está no controle. Eu peço por cada pessoa que assiste este vídeo agora e que está chorando sobre as cinzas de algo precioso que foi roubado. Tira o espírito de amargura, o desespero e a vontade de desistir. Dá-nos a capacidade de acharmos força em ti quando ninguém mais acredita em nós. Libera a tua voz hoje dizendo para cada filho e filha: vá atrás e recupere tudo. Nós declaramos que a saúde, a paz familiar e a prosperidade financeira estão voltando para as nossas mãos agora mesmo. Ajuda-nos a perdoar quem nos ofendeu e a focarmos na batalha que realmente importa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre a restituição de Ziklag trouxe um novo ânimo para o seu coração hoje, não guarde esta força só para você. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que perdeu algo muito importante e que está prestes a desistir da vida. Seja o mensageiro que diz: enxugue as lágrimas. Nós vamos recuperar tudo. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta palavra de restituição total na sua história hoje mesmo. E se você deseja continuar recebendo estudos e mensagens profundamente fundamentadas na Bíblia para iluminar a sua caminhada com o Senhor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que a paz do Senhor Jesus, que nos devolve tudo o que a vida tentou nos roubar, esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de vitória divina.